Ele vai ficar... Tá bom, eu acho que aí é o máximo. Desaparecendo várias vezes. Mas tô planejado pra isso. Tô planejado pra isso. É com efeito. Mas a minha ideia é... Vou falar sobre esse livro que eu li há pouco tempo. É bem interessante ele usando essa comparação entre dois animais, que eu acho que eu não sei se ficaram reais, mas tudo bem. Não é um cavalo, é um starfish, né, uma estrela do mar, e uma aranha. E ele tem que explicar, através da violência com esses dois animais, estruturas humanas, né? Então, quando eu falo violência, significa o seguinte: o que acontece com uma aranha quando você corta a cabeça dela? Ela morre, né? Claro, você pode até cortar as pernas dela. Opa! Você pode até cortar as pernas dela, mas no momento que você cortar a cabeça, ela vai desaparecer. Ela vai parar de existir, de viver. O que acontece com uma estrela do mar quando você corta ela? No final das contas, você termina com duas estrelas do mar. Então, assim, a partir dessa alegoria, ele vai falar como a gente se organiza, né? E ele começa dando o exemplo da conquista das Américas. Então, o Império Espanhol, quando chegou aqui nas Américas, o Império Espanhol ele tem um rei, né? E quando ele chegou aqui, ele encontrou os maias. E no momento em que ele encontra os maias, ele tentou, claro, eles eram cheios de ouro, então eles precisavam daquele ouro. A ação dos espanhóis contra os maias foi muito rápida. Ele basicamente entregou alguns presentes ali, me leve até o líder. A hora que estava na frente do líder, ele foi, matou o líder, e a civilização dali por diante degringolou, né? Então, é interessante esse ponto, que é uma aranha quando encontra outra aranha, sem duplo sentido. O mais forte sempre vence. Aquele que conseguir arrancar a cabeça primeiro, vence. Ele cita um outro exemplo. Nos Estados Unidos, existiu por muitos anos uma guerra entre os Apache e o governo americano, que queria acabar com os índios naquela região. Se for comparar o tempo que se levou para acabar com os maias, do tempo que se levou para que se acabasse com os índios Apache, é absurdo o tempo em que os Apaches persistiram lutando contra os americanos. Por causa de uma estrutura muito simples. Como eram compostos os índios Apaches? Eles viviam em células. Essas células, basicamente, não existia hierarquia definida, hierarquia na ordem de comando em si, para que regiam as regras desse grupo, mas eles possuíam tradições em que eles compartilhavam. Nesses círculos existia uma posição espiritual, que era o cara normalmente mais velho, chamado de Natan, não tem o nome do cara lá. Esse cara, ele era um conselheiro, ele não podia decidir sobre nada, mas ele era um conselheiro. Então ele era o velhinho lá, que muito provavelmente deveria ter alguma inclinação espiritual, que orientava o restante do grupo. Ora, o que os americanos, sendo uma organização centralizadora, então ele coloca essa organização como uma organização centralizadora. E essa como uma organização um pouco diferente. Como uma organização centralizadora, como que essa organização centralizadora trabalha com esse problema? Eu vou cortar a cabeça. Então eles começaram a atacar os índios Apache e na expectativa de resolver o problema, o que eles faziam? Matavam o tal do Natan. O que acontecia? Surgia outro Natan. E esse grupo se mantinha coeso. O que acontecia quando... Outra coisa interessante. Esses círculos, eles... como é que está meu tempo aí? Só para saber se eu acelero. Esses círculos, eles eram nômades. O que eles tentaram? Ora, vamos remover a terra desses caras. O que acontecia com os índios Apache? Eles se tornaram nômades. Vamos matar o mais velho. O que acontecia? A gente pega o próximo mais velho. E durante anos, literalmente, o governo americano tentou acabar com isso aqui. E isso é um exemplo desse tipo de estrutura. Quando eu trabalho com uma estrutura, o que acontecia se eles
matassem toda essa tribo Apache. Ora, tinham dezenas de outras tribos, dezenas de outros círculos organizados ao redor dos Estados Unidos que eram independentes entre si. Então atacar uma única célula não era suficiente. E não foi suficiente por muitos anos. Tá? Primeiro exemplo de uma estrutura descentralizada, quando uma estrutura descentralizada encontra uma estrutura centralizada. Tá? Como é que os Estados Unidos começou a tentar resolver esse problema? Característica da aranha, característica de uma estrutura centralizada. No momento que encontra um problema, ela se centraliza ainda mais. E o livro trata de outro exemplo. Vocês devem lembrar, quem tiver idade, na verdade, do Napster. Bom, o Napster começou com uma ideia simples. Tem pessoas que adoram compartilhar música, nada melhor que compartilhar música de graça. É o Napster. E aqui do lado, qual que era a organização centralizadora? Eram as MGMs da vida, que eram os grandes labels. Como que a MGM tentou resolver esse problema? A gente vai matar o Napster. Pegaram o cara que inventou o Napster e processaram. O que aconteceu? Surgiu o Emule. Outra característica e o que aconteceu com a MGM? A maior parte das estruturas centralizadoras que existiam, todos os labels, eles se diminuíram. Várias empresas faliram e foram criando vários conglomerados de labels, até as 4 ou 5 grandes labels que a gente tem hoje. Acho que não vai dar tempo, mas vamos lá. Labels. Depois do Emule, a gente está no ponto que a gente está hoje, com o Torrent, que é ainda mais descentralizado. Quando você compara duas estruturas, uma estrutura centralizada, quando passa por um conflito, ela se torna ainda mais centralizada. Uma estrutura descentralizada, quando passa por um conflito, ela se torna ainda mais descentralizada. A chave principal desse livro em si o interessante desse livro em si ambas essas estruturas podem trabalhar do ponto de vista de negócio. Eu consigo construir empresas que se comportem como estruturas descentralizadas e empresas que se comportem como estruturas centralizadas. Essa aqui é fácil, a gente já sabe como fazer, é só ter gerente. Com todo respeito. Como é que você cria uma estrutura dessa? Primeiro, é necessário que você tenha círculos. Então, primeiro, ele fala de 5 pernas de uma estrela do mar. É necessário que você tenha círculos, que são grupos de pessoas que compartilham os mesmos interesses ou os mesmos objetivos. Segundo, você precisa de um catalisador. O catalisador, ele normalmente é aquela pessoa que vai, de alguma forma, unir as pessoas desse círculo. Né? Que é aquele cara que é tão empolgado que as pessoas gostam de estar perto dele, gostam de ouvir o que ele tem para falar e estão dispostos a estar junto e discutir com ele. Além disso, você precisa de uma ideologia que una esses dois pontos. Ideologia pode ser um projeto open source. Então a gente gosta de open source e a gente vai entregar open source e distribuir o código e tal. Além disso, você precisa de uma rede pré-existente. Significa o quê? Antes do Napster, provavelmente existiam redes de pessoas dentro de universidades e tal que adoravam compartilhar música por CD. O que ele fez? Usou a internet para começar a compartilhar. Então você precisa ter uma network pré-existente com ideologias e contatos comuns para que isso funcione. E por último, você precisa do que ele chama de champion. Esse cara inspira. Esse cara faz acontecer. Um outro exemplo desse cara aqui é o Alcoólicos Anônimos, em que o cara que criou o Alcoólicos Anônimos, ele basicamente criou as 12 regras lá dos Alcoólicos Anônimos. Quem efetivamente fez acontecer, quem viajou o mundo apresentando as ideias, facilitando reuniões do Alcoólicos Anônimos, foi um outro cara, é o que eles chamam de champion. Com isso você consegue criar estruturas que sejam descentralizadas. É importante que esses círculos sejam independentes para construir. No livro ele cita vários outros exemplos, além dos Alcoólicos Anônimos. Ele cita a Amazon, o grupo de pessoas que vendem na Amazon. Ele cita o eBay, que são redes de pessoas que vendem itens e que compram itens e que compartilham itens.
O desafio principal para mim nesse sentido é conseguir construir uma única empresa que funcione como um projeto open source, em que as pessoas, uma empresa descentralizada o suficiente para que eu tenha, mesmo que a direção da empresa morra, ela ainda continue. É isso.